Guerra dos Reinos é a história do retorno de Malekith, o maldito líder dos Elfos Negros, depois de passar muito tempo aprisionado. Ele declara guerra contra todos os reinos e forma o Conselho Sombrio, junto com personagens como Laufey, o Rei dos Gigantes de Gelo de Jotunheim, Loki, Darioagr, Incantor e outros vilões. Com Midgard sendo o último reino sobrevivente, a Terra é invadida por Malekith e por um exército de Elfos Negros, Trolls, Gigantes de Gelo, Duendes de Fogo, Anjos da Guerra e vários outros monstros. Uma batalha gigantesca acontece no planeta e personagens como Homem-Aranha, Wolverine, Demolidor, Luke Cage, Justiceiro, Vingadores e diversos outros heróis batalham ao lado de Thor e dos Asgardianos contra as forças sombrias da mitologia nórdica. Nessa saga, o Demolidor ganha os poderes do Heimdall, Jane Foster é nomeada a mãe de todos os Asgardianos, Loki é devorado pelo próprio pai e todas as Valquírias são assassinadas pelos Elfos Negros. Essa também é a história que mostra como Thor finalmente assumiu o lugar de Odin e se tornou o pai de todos. A história desse arco começa com uma narração explicando que no começo não existia nada, só a escuridão e um vazio sem fim. Aí do sul veio o fogo e do norte surgiu o gelo. Quando essas duas forças colidiram no coração do vazio, nasceu a vida. Elfos e gigantes, anões e duendes, deuses e homens. E reinos foram feitos para cada um deles, 10 no total. Na mitologia nórdica são 9 reinos, mas a Marvel passou a considerar 10 depois de um tempo, adicionando Heaven, o reino dos anjos. Eram, portanto, Asgard, o reino dos deuses, Heaven, o reino dos anjos, Vanaheim, terra dos Vanir, os sábios deuses da antiguidade, Alfheim, o reino dos elfos, Nidavellir, a terra dos anões, Jotunheim, terra dos gigantes de gelo, Midgard, o reino dos mortais, Svartalfheim, um reino sombrio, Niflheim, um submundo frio onde fica Hel, o inferno da mitologia nórdica, e por fim Muspelheim, a terra de Surtur, onde nasceu o fogo. Cada um dos reinos tinha um lugar específico ao longo da Yggdrasil, a árvore dos mundos. Essa é a história de uma guerra que devastou todos esses reinos. A narração explica que já existiu uma guerra entre esses reinos rolando há muitos meses e reinos como Alfheim, Nidavellir, Vanaheim e Niflheim já tinham sido completamente devastados. Em Asgard, a ponte do arco-íris tinha sido destruída e o reino era nada além de sombras e poeira. Odin, o pai de todos, estava sentado no trono dele que estava em ruínas, desejando um sono que não viria por muito tempo e inquieto porque sabia que um fim terrível se aproximava. Odin reclamava que o reino eterno não deveria ser tão quieto assim, mas todos os deuses tinham fugido para o reino dos mortais com Freya, a mãe de todos. Nem Thor, o filho dele, voltava para lá. De repente alguém aparece e ele pergunta se era Thor. O ser diz que não era Thor, mas estava levando um presente para ajudar Odin a dormir. Os visitantes indesejados eram alguns elfos negros que queriam matar o pai de todos. Odin ataca os elfos negros dizendo que eles não tinham o direito de contaminar aquele lugar sagrado. Ele diz que ia pintar as paredes de Asgard com o sangue deles. Depois de derrubar um deles, Odin é cercado e esfaqueado pelos outros. Um dos elfos fala para ele que o rei de Svartalfheim desejava a melhor das noites e que os sonhos dele fossem repletos de gritos e agonia. Com a Bifrost destruída, a passagem entre os reinos estava fechada até para o poderoso Thor. Em Midgard, no porto de Newark, todos os dias Thor jogava um martelo diferente no éter na esperança de quebrar a barreira entre os reinos, mas nenhum martelo nunca voltou. Nessa época, o Mjolnir estava destruído e Thor usava outros martelos semelhantes. Thori, o cachorro falante dele, tentava confortar Thor e pergunta o que ele poderia buscar para animar ele. Na verdade, Thor foi adotado pelo Loki e só depois virou cachorro do Thor. De repente, algo cai na frente dele. Era o próprio Loki. Ele estava todo ensanguentado e fala pro Thor que era tarde demais, a Guerra dos Reinos não podia ser parada. Thor pergunta quem tinha feito aquilo e onde Loki estava se escondendo aquele tempo todo. Loki diz que tentou se infiltrar na equipe de Malekith, mas por causa da reputação dele, o elfo já sabia que Loki ia trair ele, então Malekith traiu Loki primeiro. Loki explica que Malekith estava a caminho e ia levar um monte de monstros com ele. O olhar de Loki muda e ele fala que, pensando bem, eles não estavam a caminho, eles já estavam lá. 4 elfos negros ameaçam atacar o deus do trovão. Thor, o cachorro, pergunta se era para ele comer os elfos. Thor fala para os elfos avisarem o mestre deles que o deus do trovão mandava lembranças. Ele ataca todos e fala que talvez fosse melhor ele dar o recado pessoalmente para Malekith. Loki explica que esse seria o primeiro movimento de Malekith, tirar as maiores ameaças do caminho. Odin seria o primeiro, depois Thor e depois Loki para de falar e se desespera. Thor diz que era para ele se levantar, que estava na hora de acabar com tudo aquilo. Thor fala para Loki levar ele até Malekith. O deus da trapaça diz que não conseguiria fazer isso porque a Bifrost estava quebrada, mas Thor diz que sabia que Malekith tinha a própria Bifrost dele escondida e era assim que ele movia os assassinos que trabalhavam para ele. Thor também diz que sabia que o Loki tinha ideia de como acessar. Loki responde que não sabia como acessar sem correr muito risco, e ele estava sangrando e com 2 adagas enfiadas na barriga. O deus da trapaça pede pro irmão ajudar ele primeiro, mas Thor pega
ele pela gola da camisa e ordena que Loki leve ele imediatamente até o Malekith ou ele ia tirar aquelas adagas e enterrar alguns martelos ali no lugar. Loki fala que Thor tinha argumentos convincentes e começa a transportá-los de lá. Thor fala pro cachorro alertar os Vingadores sobre a guerra e Thor fala pra Thor esperar. O Dog diz a frase, esse aí não é, mas antes que consiga terminar a frase, os dois desaparecem, deixando Thor sozinho pra trás. Que dó. Thor e Loki chegam em Jotunheim e o Deus do Trovão fala que aquele não era o reino de Malekith. Ele diz que Loki levou ele pra terra dos gigantes de gelo e aquilo era mais uma traição do Deus da trapaça, mas seria a última. Loki diz que ele realmente era um traidor previsível, mas dessa vez ele não tinha traído Thor. Ele diz que levou o irmão até o Elfo Negro que começou aquela guerra. Thor olha pra cima e fica chocado. Ele estava cercado por diversos gigantes de gelo e Loki se transforma. Na verdade, aquele era o próprio Malekith o tempo todo. Thor diz que apenas alguns gigantes de gelo não seriam suficientes para pará-lo e aquela guerra ia acabar imediatamente. O Deus do Trovão tenta atacar Malekith, mas ele é protegido pelas lanças dos gigantes. Em seguida, o Elfo Negro diz que aquela guerra tinha acabado de começar. No Bronx, o Homem-Aranha dava uma volta e comentava, falando sozinho, que aquele dia tinha sido tranquilo até demais. Isso significava que estava na hora de algo ruim acontecer. Dito e feito, o sentido aranha dispara no mesmo momento. Em um telhado ali perto, 3 elfos negros ameaçavam Freya, a mãe de todos. Freya ameaça os elfos de volta e o Homem-Aranha parte para ajudar. O amigão da vizinhança se junta a Asgardiana e ataca um dos elfos com as teias. Para não perder o costume, Peter faz um monte de piada enquanto imobiliza 2 dos elfos usando as teias. Freya também mata um deles com uma espada e diz que Thor tinha falado muito do Homem-Aranha ao longo dos anos. Peter diz que ele e Thor eram praticamente melhores amigos. Nesse momento, Lady Sif, Jane Foster e uma valquíria chamada Hildegard aparecem no telhado e dizem que o prédio tinha sido invadido por elfos negros. Hildegard se assusta com o Homem-Aranha, achando que ele era alguma criatura de Svartalfheim, mas Lady Sif explica que ele era apenas um nativo de Midgard, e um nativo bem irritante por sinal. Freya pergunta se o prédio estava seguro. Jane Foster diz que aparentemente estava tudo sob controle, mas ela também diz que por algum motivo os elfos pareciam estar especialmente interessados em atacar ela e Balder. Rogun e Fandral, 2 dos 3 guerreiros de Asgard, estavam cuidando de Volstagg, o terceiro membro do trio que estava ferido. Alguns anões estavam fazendo barricadas nas portas. Peter pergunta por que tinham várias deusas nórdicas vivendo num prédio no Bronx. Lady Sif diz que elas estavam lá como refugiadas, já que Asgardia tinha sido completamente destruída por Mangog. Asgard era uma cidade flutuante construída pelo Tony Stark, onde viviam os Asgardianos liderados pela mãe de todos, até eles precisarem de refúgio depois desse ataque. E o ataque de Mangog a Asgardia foi ordenado pelo próprio Malekith. Voltando para a história, as guerreiras decidem que ninguém poderia ficar sozinho agora que os elfos assassinos estavam caminhando pelas ruas de Nova York. Freya diz que tinha chegado o momento que todos temiam. A batalha final da Guerra dos Reinos ia acontecer ali no Reino dos Mortais. No Sanctum Sanctorum, o Mago Supremo da Terra faz um feitiço. Todos os alarmes extradimensionais começam a tocar. Demolidor consegue ouvir esses alarmes mesmo de longe e se arrepia. Em uma taverna em Westchester, Wolverine começa a sentir que o perigo se aproximava e pede a última cerveja. Em um telhado de Nova York, o Justiceiro estava prestes a mandar um assassino pra vala, mas os olhos dele reparam em algo. A guerra tinha acabado de chegar em Midgard. Gigantes de gelo, elfos, ogros e criaturas de fogo atacavam a Terra bem perto da Times Square. O assassino diz que eles tinham sido invadidos pelo Senhor dos Anéis e precisavam fugir, mas o Justiceiro fala que fugir é um luxo pros vivos e termina o serviço bem na hora. Em seguida ele fala que queria ter levado uma arma maior e ataca um dos gigantes de gelo. Alguns trolls destruíam carros pelas ruas e falavam para os mortais se curvarem a eles. Os elfos negros dizem para os mortais se prepararem para a mais sangrenta das bênçãos, que estava sendo enviada pelo líder deles. Um dos elfos ataca e derruba um homem fantasiado de Howard o Pato, fazendo campanha para Howard presidente. Demolidor também aparece no meio da batalha mandando os elfos guardarem as adagas e saírem dali. Os elfos dizem que não tinham a menor intenção de sair, esse reino era deles agora. Mais criaturas de fogo incendiavam Nova York e moradores da cidade viam pelas janelas dos prédios os gigantes de gelo que estavam procurando pelos Asgardianos refugiados na região. As War Angels, anjos da guerra, tomam conta do céu e derrubam um helicóptero da NYPD. Nesse mesmo momento, Tony Stark e Carol Danvers chegam resgatando os policiais e atacando as War Angels que voavam por lá. O Homem de Ferro começa a chavecar as mulheres aladas no meio da batalha. Carol Danvers fala pra ele parar de flertar, mas ele diz que não tem como, flertar é o superpoder dele. Pantera Negra também chega e ataca elfos negros auxiliando o Demolidor. Murdock pergunta se o Pantera Negra tinha levado reforços e T'Challa responde que tinha levado só os Vingadores. Mulher Hulk, Blade, Capitão América e Robbie Reyes chegam com tudo, salvando as pessoas e atacando os invasores. Thor também estava com eles. Demolidor pergunta se aqueles eram os Vingadores de verdade e Capitão América explica que essa era a nova formação e eles tinham total
totais condições de ajudar, mas o cachorro era novidade. Freya também estava no meio da treta junto com as Asgardianas e quando ela vê o cachorro, ela pergunta onde estava o filho dela. Homem-Aranha faz piada falando pro Capitão América que ele era tipo um deus honorário agora. Capitão América diz que não sabiam exatamente o que tinha acontecido com Thor. O cachorro falante tinha dito que o deus do trovão desapareceu com alguém que parecia ser o Loki, mas não era. Freya percebe que então aquele só podia ser Malekith. A mãe de todos explica que Malekith tinha levado todos os exércitos mais sombrios e os piores monstros que os 10 reinos tinham para oferecer até a Terra. Ela fala pro Capitão América que ele ia precisar de alguns exércitos também. Nesse mesmo momento, Malekith chega acompanhado de Encantor, Darioagr, Ulik, o rei dos Trolls, Sindri, a rainha de Muspelheim, a rainha dos anjos e Curse, uma das mais poderosas dentre os elfos negros. Malekith diz que nenhum exército ia conseguir ajudar naquele momento. Ele fala que o que aquelas pessoas precisavam era de uma bandeirinha branca para se renderem, porque eles eram os novos lords de Midgard. O elfo continua com o discurso quando de repente toma uma porrada na cara com o escudo do Capitão América. Steve Rogers grita a famosa frase Vingadores Avante e a mãe de todos grita por Midgard. Quando todos se preparavam para a batalha, um gigante de gelo diz que aqueles seres insignificantes não estavam entendendo que aquilo não era mais uma guerra. A guerra já tinha sido perdida, eles só estavam tomando posse de Midgard. O gigante de gelo era na verdade Laufey, o pai biológico de Loki. Ele pega Freya com a mão e a Asgardiana diz que Odin podia não ter conseguido matar Laufey no passado, mas ela ia concluir o serviço. Uma voz misteriosa fala que não ia aceitar aquilo e arranca o braço de Laufey. Capitã Marvel voa para resgatar Freya e Loki aparece ali para confrontar o pai. Laufey fala que vai arrancar cada membro do corpo de Loki, mas Malekith diz que faria isso antes. Ele ataca Loki montado num tigre branco alado. O tigre consegue morder o braço do Loki. O deus Atrapassa fala que ele transformou todos os assassinos que Malekith tinha mandado atrás dele em sapos. O elfo diz que os dois podiam ter sido uma dupla excelente, podiam ter causado todo tipo de insanidade nos 10 reinos, mas agora era tarde. Enquanto os dois discutiam, o Doutor Estranho aparece falando para eles deixarem aquele plano dimensional imediatamente. O Mago Supremo manda os dois voando e Loki cai perto da mãe. Ele fala para ela prestar atenção no que ele ia dizer. Thor estava preso em Jotunheim. Se ele ainda não tivesse morrido, ele era a última esperança. Sem Thor, ninguém conseguiria parar o Malekith. Freya fala que cortar o braço do pai biológico dele não ia ser suficiente para Loki reconquistar a confiança dela. Ela pergunta por que ela deveria confiar nele. Loki fala que era por causa do que ele estava prestes a fazer. Laufey avança na direção de Loki e agarra ele com a mão que ele ainda tinha. O deus da trapaça diz que tentou amar o pai e tentou dar uma chance para ele, e esse era o maior pecado que ele já tinha cometido. O pai responde que tinha vergonha deles terem o mesmo sangue, mas ele também diz que era um gigante de gelo de Jotunheim e no reino dele não era permitido vergonha ou fraqueza. Laufey fala que ele consumia essas coisas enquanto joga Loki na boca e devora o próprio filho. Os Vingadores começam a comentar que aquela situação era bizarra demais até pra eles. Blade fala que não ia pegar leve na guerra e Tony Stark diz que um gigante tinha acabado de engolir o próprio filho. Aquilo era muito diferente do que eles já tinham enfrentado antes. Depois Stark fala que aquilo era guerra e que eles realmente precisavam de um Thor naquele momento. Pouco tempo atrás eles tinham uns 8 Thors por perto, mas agora não tinham nenhum. Ao mesmo tempo, em Jotunheim, Thor estava derrubando um monte de gigantes de gelo e falando pra Malekith mandar mais gigantes porque aquilo tava pouco. Thor estava girando os 2 novos martelos coberto pelo sangue azul dos gigantes. Ele diz que ele sozinho era suficiente pra alagar todo aquele reino com o sangue deles. O primeiro capítulo desse arco termina com o Deus do Trovão dizendo que ele seria o fim dos gigantes de gelo. O capítulo 2 se inicia com o Sanctum Sanctorum recebendo diversos cidadãos de Nova York durante um protocolo de evacuação. Bats, o cachorro fantasma do Doutor Estranho, explica que no Sanctum tinha espaço para todo mundo e que o quarto de segurança podia abrigar alguns milhões de seres humanos. Zelma Stanton, uma personagem ligada às histórias do Doutor Estranho, estava ajudando a receber essas pessoas também. Ela fala para não se assustarem com o cachorro fantasma e manda todos seguirem as cobras falantes. Jane Foster aparece vindo de dentro do Sanctum para ajudar na evacuação também. Bats pergunta se todos os refugiados asgardianos já estavam lá dentro e Jane responde que alguns ainda estavam vindo do Bronx. O cachorro fala que ia manter a porta aberta enquanto pudesse e que ela devia esperar lá dentro. Jane estava se sentindo estranha e inquieta. A batalha continuava pelas ruas de Nova York. O Justiceiro estava matando vários elfos negros e um deles explica que tinham fraqueza com ferro. O elfo diz que esse homem parecia ter um suprimento infinito de ferro. Um dos elfos estava prestes a atacar Frank pelas costas quando uma voz pergunta se eles também tinham fraqueza com adamantium. Em seguida, o elfo é perfurado por 3 garras pelas costas. Wolverine e Justiceiro estavam lavando as ruas de Nova York com sangue de elfos negros. A
cidade estava toda em chamas, sendo atacada por diversas criaturas. Aquele com certeza era um trabalho para ser resolvido pelo Deus do Trovão, mas não havia nem sinal de Thor. Capitão América estava ajudando com a evacuação de um prédio enquanto subia escadas. Quando chega em um andar alto o suficiente, Steve Rogers se joga pela janela, acertando o rosto de um gigante de gelo com o escudo. Em seguida, ele aterriza em cima de um carro e o gigante desaba no chão. Homem de Ferro continuava lutando contra as mulheres aladas e pergunta para T'Challa se ele conseguiu usar o dispositivo de teletransporte da Montanha dos Vingadores para tirar os civis de perto da batalha. Pantera Negra fala que ia tentar acessar o dispositivo, mas T'Challa também fala que todas as redes estavam sofrendo interferência ao redor do mundo e ele não estava conseguindo se conectar com a montanha. Dario Agger, líder da Roxxon, tinha feito a empresa hackear as tecnologias do mundo para impedir comunicação entre as regiões. Pantera Negra fala que já que a tecnologia não estava funcionando, talvez o Doutor Estranho pudesse ajudar. O Mago Supremo diz que tinha um feitiço que ele poderia fazer e até teria feito antes, só que por algum motivo ele estava sofrendo alguns problemas de performance no momento. Malekith estava assistindo a luta e se divertindo, falando que ele estava muito feliz de ter deixado aquele reino por último, porque aparecia todo tipo de insetos mortais tentando desesperadamente defender o planeta. O Elfo Negro estava usando um clã de bruxas para impedir que o Mago Supremo conseguisse fazer feitiços, mas o Doutor Estranho estava tentando contra-atacar. Enquanto a Rainha dos Anjos atacava Freya, Sindri, a Rainha de Muspelheim, tentava atingir o Homem-Aranha. Peter fala que ela era toda grande e cheia de fogo, então ela devia ser do inferno, mas Sindri responde que o inferno era um lugar gelado. Mulher Hulk estava lutando contra Ulik, o rei dos Trolls, enquanto o Encantor batalhava contra o motoqueiro fantasma. Robbie fala que ela estava irritando o carro dele e ela não ia gostar nada de ver o carro dele zangado. Aí do nada um barco viking voador atropela Encantor. Era Jane Foster quem estava pilotando o barco e Freya pergunta o que ela estava fazendo lá. Jane fala que estava lutando pelo reino dela e em seguida pergunta onde estava o Malekith. Ela fala que ia enterrar uma espada na cara dele para acabar com isso de uma vez por todas. A narração diz que essa não era uma luta para mortais, mesmo para mortais tão excepcionais quanto os heróis da Terra. Aquela era uma luta para deuses. Capitã Marvel derruba um gigante de gelo enquanto Freya, Jane Foster e Homem-Aranha estavam levando a pior. Mulher Hulk também estava sendo atacada pelos Trolls. Nesse momento, Jane e a mãe de todos olham para cima. Freya percebe que os chifres de guerra de Asgard estavam suando. De repente, Odin aparece nos céus acompanhado de diversas valquírias montadas em cavalos alados. Todos os olhares na cidade se voltam para cima. Odin já chega com tudo, pronto para a guerra, atravessando o peito de um dos gigantes de gelo e mandando as valquírias matarem todos que não forem mortais ou asgardianos. Se Malekith queria a guerra, era a guerra que ele ia ter. Brunhilda, a principal das valquírias, fala que se as duas estavam esperando uma carona até Valhalla, não ia rolar. As valquírias estavam ali para lutar. Jane fala que queria uma carona, mas não para Valhalla. Valkyria fala que ela soava familiar e Jane fala para imaginar ela com um martelo em mãos que ela se lembraria. Em seguida, Jane Foster monta no cavalo alado e manda a Valkyria levar ela até Malekith. Claro, Tony Stark também começa a chavecar as valquírias no meio da guerra. Os Vingadores percebem que a cavalaria tinha chegado e a maré estava começando a virar. Os aliados de Malekith achavam que Odin devia estar morto, mas o pai de todos ataca eles, dizendo que não seria morto com algumas simples adagas de elfos negros. Ele tinha destruído aqueles elfos assim como faria com o líder deles. Odin se encontra com Freya e ela diz que o filho deles estava morto. O pai de todos fala que era impossível que Thor tivesse morrido, mas ela fala que não era isso. Ela estava falando do Loki. O deus da trapaça contou a última mentira da vida antes de ser devorado pelo próprio pai biológico. Laufey aparece no meio da discussão e Odin vai pra cima dele com tudo. O gigante de gelo fala que estava devendo uma morte pra Odin e ia pagar essa dívida agora. Laufey usa uma grua gigantesca para atacar Odin. Enquanto isso, Valkyria reconhece Jane e percebe que ela era a Thor que derrotou o Mangog. Brunhilda fala que achava que a Jane era loira e ela responde que 3 rounds de quimioterapia eram muito mais complicados do que lutar contra elfos negros. Mas o cabelo dela agora estava crescendo de novo. Enquanto conversavam, as duas derrubavam várias das War Angels. Jane avista Malekith e a Valkyria joga ela no topo de um prédio, dizendo que ela já tinha lutado mais batalhas do que deveria ao longo da vida. Agora era hora de descansar e aproveitar a vida que ela merecia. Jane tinha que deixar um pouco de glória pro resto das guerreiras também. Ao mesmo tempo, Blade estava preso por feitiços das bruxas de Malekith. Ele chama o Doutor Estranho dizendo que tinha encontrado o problema de magia dele. Ele fala pros Vingadores que precisava de backup e Jane chega com uma espada dizendo que o backup tinha chegado. Ela ataca as bruxas pelas costas. O Doutor Estranho percebe que a interferência da magia tinha parado e ele começa o feitiço para tirar todas as pessoas inocentes dali. Um portal imenso se abre e ele manda tirarem todos os civis e guerreiros feridos de perto da batalha. Freya ajuda Odin a se levantar e ele fala para ela só deixar ele morrer em paz. Malekith avança falando que ninguém ia conseguir escapar dessa guerra. Brunhilda fala para as Valkyrias protegerem o portal a todo custo. Blade, Jane
Jane Foster estavam sendo retirados do campo de batalha pelo Doutor Estranho e começam a reclamar, dizendo que eles tinham que ficar lá para continuar batalhando. Valkyria ataca Malekith e Capitão América percebe que o Doutor Estranho tinha exagerado no feitiço. Ele estava tirando todo mundo de lá e não só os feridos. Todos tinham ido parar na Montanha dos Vingadores, que ficava no corpo congelado de um celestial no Polo Norte. Jane Foster fala que tinham que voltar imediatamente e Doutor Estranho explica que o feitiço era muito forte. Ele não conseguiu controlar isso direito. Jane insiste que tinha que voltar para lá porque a batalha ainda não tinha acabado, mas Freya aparece carregando Odin e dizendo que a batalha acabou, mas a guerra só começou. As forças de Malekith eram muito fortes e eles tinham sorte de ter escapado da cidade com vida. Se eles queriam ter qualquer chance de vitória na Guerra dos Reinos, eles precisavam viajar para outro lugar. A mãe de todos explica que o Loki avisou antes de morrer que Thor estava preso em Jotunheim e que o resgate de Thor seria a chave para derrotar Malekith. Freya diz que então ela iria até a Terra dos Gigantes de Gelo para salvar o filho, mesmo se tivesse que ir sozinha, mas ela não ia recusar ajuda caso alguém quisesse ajudar. Odin explica que também tinham que destruir a Bifrost dos Elfos Negros em Svartalfheim. Lady Sif discordava, ela fala para ignorarem os outros reinos porque a guerra estava acontecendo em Nova York e os Vingadores precisavam usar toda aquela ciência e tecnologia da montanha para levar eles de volta até lá. Pantera Negra explica que os sistemas ainda estavam offline e que ele ia mandar os agentes de Wakanda atrás da Roxxon para acabar com os aliados de Malekith. Capitã Marvel fala que não entendia nada dessa parada de reinos e elfos, mas como aquilo era uma guerra, ela estaria nas trincheiras. Capitão América fala que ela seria a capitã perfeita para o trabalho e se ela precisasse de soldados, ele tinha alguns para indicar. Luke Cage, Wolverine e Punho de Ferro também se perguntam o que teriam que fazer agora. O Motoqueiro Fantasma e uma das Valquírias ajudam Odin, porque ele precisava dormir para se recuperar das feridas. Freya diz que vai encontrar Thor, e Lady Sif diz que o que a mãe de todos estava planejando era impossível. A Bifrost Asgardiana estava destruída e ela não conseguiria chegar até os outros reinos. Além disso, a visão do irmão dela ainda não tinha se recuperado e mesmo se Heimdall conseguisse abrir a ponte do arco-íris, ele não conseguiria ver para onde ia mandá-los. E para quem não sabe, nos quadrinhos da Marvel, o Heimdall é irmão da Lady Sif, e ele perdeu a visão no ataque de Mangog a Asgardia que eu comentei antes no vídeo. O Demolidor percebe que estavam falando de um homem cego que precisava ver, e então ele diz que podia ajudar. Freya fala que Odin podia nunca se recuperar e ela podia não retornar da missão, mas ela não podia deixar o povo de Asgard sem um líder. Por isso ela resolve nomear Jane Foster como a mãe de todos de Asgard. Jane estava em prantos e nem ouviu o que Freya estava falando. Ela fala que deveriam ter voltado enquanto vê noticiários dizendo que várias mulheres em cavalos alados tinham sido massacradas por monstros. Brunhilda era a última restante das Valquírias. Todas as outras já tinham caído. Ela continuava toda ensanguentada, matando diversos aliados dos Elfos Negros enquanto Malekith se escondia. Ela fala para ele aparecer e de repente sente um golpe. Malekith tinha atacado a Valquíria pelas costas e atravessado o coração dela com uma espada. Enquanto isso, diversos noticiários relatavam o terror que acontecia no mundo inteiro. Gigantes de gelo em Los Angeles, elfos em Londres, trolls na Austrália, criaturas de fogo em Xangai, mulheres aladas na África, mortos-vivos caminhando pelas ruas do Brasil. Um dos jornalistas diz que não importa qual religião você segue, agora era um bom momento para rezar e torcer para algum deus ouvir. Mas a narração da história diz que nenhum deus estava ouvindo. Assim termina o capítulo 2 da Guerra dos Reinos. No começo do capítulo 3, Freya diz que precisavam destruir a Bifrost de Malekith e ela era a única que tinha conhecimento para liderar aquela missão. Por isso ela precisava pedir um favor pro Capitão América e era um favor enorme. Ela pega um machado e diz que precisava que ele fosse até a Terra dos Gigantes de Gelo resgatar Thor. Ela diz que aquele era um lugar gelado e que tudo que estava naquele reino, incluindo o próprio clima e o terreno do lugar, iam tentar matar quem fosse lá. Ela entrega o machado para Steve Rogers e pergunta se ele aceitava essa missão. Cap responde que com certeza e pergunta quando eles partiriam. Em Asgard, Heimdall e Demolidor se perguntam como fariam o que tinham que fazer. O Asgardiano explica que Matt precisava pegar a espada dele e fazendo isso ele ganharia o poder do Guardião da Bifrost. Mas ele fala para Murdock também que por mais milagrosos que os sentidos dele fossem, ele ainda era um mortal e a mente dele iria para lugares onde só deuses ousaram ir. O Demolidor pega a espada e uma energia poderosa começa a surgir. O olho do Demolidor começa a brilhar. Heimdall comenta que tinha dado certo. A ponte do arco-íris estava viva novamente, mas agora ela precisava da mente de Murdock para guiá-la. O Asgardiano pergunta se Matt conseguia ouvi-lo e o Demolidor responde que sim. Ele conseguia ouvir todos os sons do universo agora. Jane fala que então ele devia ouvir o que ela ia dizer. Ela aparece com o Destroyer e fala que Malekith ia perceber que a Bifrost estava ativa. Com certeza ele ia atrás deles e ali estavam os últimos guerreiros que Asgard ainda tinha. Então os dois deviam fazer o seguinte: mandar todos para as missões deles e o resto
resto ficaria ali para proteger a ponte. Ordem da mãe de todos. Em Jotunheim, Capitão América, Homem-Aranha, Luke Cage, Wolverine e Punho de Ferro, montados em cavalos alados, iam atrás de Thor. Steve fala para Wolverine tentar farejar o Thor, mas Logan responde que seria mais fácil de encontrar ele do que imaginavam. Era só seguir aquele rio enorme de sangue de gigantes de gelo. Luke Cage pergunta para os outros se os cavalos alados eram realmente necessários. De repente, uma lança gigantesca atravessa o cavalo dele e ele começa a cair. Gigantes de gelo estavam com arcos e flechas atirando nos heróis. Furioso, Luke Cage arremessa a flecha de volta nos gigantes de gelo, falando que essa era pelo cavalo dele. Em Svartalfheim, Freya estava fantasiada de elfo negro e acompanhada de outros heróis que estavam dizendo que esse plano era suicídio. Os elfos que estavam lá perguntam quem eram aqueles dois seres estranhos que estavam com eles, se referindo à Mulher Hulk e o motoqueiro fantasma. Asgardiana responde que eram aliados na guerra, fingindo que a Jennifer era um troll e Robbie era um duende de fogo. Em seguida, os elfos falam que os outros dois também eram muito grandes para serem elfos e perguntam de quais clãs eles eram. Um deles responde que o clã dele estava morto e todos ali também. Esse era o Justiceiro, que também estava fantasiado de elfo. Frank abre fogo contra todos. O outro que estava com eles era Blade. O plano acabou indo por água abaixo e não tinha mais nenhum ponto em tentar usar os disfarces. Então todos começam a atacar. Freya manda o motoqueiro fantasma chamar o veículo dele e o carro chega no local de batalha. Asgardiana diz que não importa o que acontecer ali e não importa quem cair, eles não podiam parar até chegar na Bifrost e destruir ela de uma vez por todas. Robbie pilota o carro e sai atropelando elfos, com Blade, Justiceiro e a Rainha de Asgard no topo do carro e a Mulher Hulk correndo ao lado. Enquanto isso, em Midgard, Malekith tinha derrubado Jack Falsworth, a heroína conhecida como Spitfire, Joey Chapman, o Union Jack da época, e Danny Whitman, o Cavaleiro Negro. Malekith diz que, como arquiteto da maior guerra de todos os tempos, ele tinha um olhar especial para armas e achava que a espada de ébano do Cavaleiro Negro era uma espada extraordinária. Ele diz que seria o novo dono da espada a partir de agora, assim como era o novo dono daquela terra. Aquele lugar que os mortais chamavam de Europa agora seria chamado de Nova Svartalfheim. Quando ele estava prestes a matar Danny Whitman, Carol Danvers aparece, acompanhada de Brian Braddock, o Capitão Britânia, Bucky Barnes, Lady Sif, Venom, Deadpool e Clay Cortez, a Arma H. Carol diz que aqueles eram os War Avengers, Vingadores da Guerra. Carol e Bucky derrubam diversos dos aliados de Malekith, enquanto Venom parte para atacar o líder dos Elfos Negros. Demolidor estava preocupado, dizendo que Malekith estava com a espada de ébano, uma arma forjada por Merlin e uma das mais poderosas armas da Terra. Midgard estava perdendo. Jane pede para o Demolidor contar como estavam indo as missões dos times. Ele responde que todos estavam em menor número e lutando desesperadamente pelas próprias vidas. Matt também fala que os 4 que estavam ali iam acabar passando pela mesma coisa, porque os Elfos Negros estavam indo para lá. Um portal começa a se formar atrás dele e o Demolidor fala que na verdade eles chegaram. Jane, Heimdall e Destroyer defendem a ponte como podem. A nova mãe de todos fala que se eles perdessem ali, todos os outros times também iam morrer. E os elfos estavam carregados de bombas para explodir Asgard completamente. O Demolidor percebe que Thor estava perdido e Odin também não poderia ajudar. Os mortais teriam que salvar eles próprios. Ele também pega a espada de Heimdall e parte para lutar contra os elfos. Na Montanha dos Vingadores, Tony Stark e Shuri trabalhavam junto com anões que fizeram o martelo do Thor. Eles estavam tentando criar uma nova arma de guerra. Gigantes de gelo e seres de fogo se aproximavam da Montanha dos Vingadores e o Pantera Negra estava preparando todas as defesas para segurar o avanço deles. Ross Solomon, uma agente de Wakanda, estava sendo atacada. Ela tinha encontrado a base da Roxxon na Antártica. No extremo sul do mundo, a empresa tinha montado uma base secreta de operações. O mundo inteiro tinha se tornado uma zona de guerra e nem as regiões submarinas estavam imunes. Namor estava sendo atacado por tubarões de fogo de Muspelheim em Atlantis. As Dora Milaje defendiam Wakanda do ataque dos Anjos de Guerra, enquanto Encantor usava um exército de mortos-vivos para atacar a América do Sul e Ulik tinha tomado controle da Austrália. Em Manhattan, onde as Valquírias tinham caído, o exército dos Elfos Negros ainda não tinha conseguido tomar o controle, porque a cidade de Nova York estava sendo protegida pelos últimos defensores que tinha, o Quarteto Fantástico. Enquanto a primeira família de heróis da Marvel defendia Manhattan, a narração diz que mesmo em um dia que muitos deuses caíram, a Terra estava mostrando que também tinham surgido muitos novos deuses ali. De volta em Jotunheim, Capitão América e os outros tinham derrubado os gigantes de gelo que atacaram eles. O cavalo do Punho de Ferro também tinha morrido, mas não pelo ataque. Ele simplesmente congelou com o frio. Luke Cage diz que tinha avisado que os cavalos eram uma ideia ruim. Capitão América fala para todos continuarem se movendo e Wolverine diz que estavam perto. Wolverine sozinho tinha matado vários gigantes de gelo no caminho e Luke Cage pergunta como ele fez isso, já que as garras dele eram muito pequenas para os gigantes. Capitão América pergunta como ele sabia que estavam perto e o Wolverine responde que estava ouvindo os gritos do Thor. Steve Rogers fala que então a partir de agora eles iam correr
morrer. Os 5 heróis disparam em busca do deus do trovão. Na Terra dos Elfos Negros, os heróis finalmente alcançam a Bifrost. Blade percebe que aquilo era totalmente sólido e provavelmente eles iam precisar de muitos explosivos para destruir aquela ponte, mas ninguém tinha explosivos ali. O Justiceiro fala que ia modificar aquele carro para explodir, mas o motoqueiro fantasma fala para ele não encostar no carro, a não ser que ele quisesse que a cara dele ficasse combinando com a camiseta. Freya fala que eles tinham todos os explosivos que precisavam e pergunta pra Mulher Hulk se não era verdade. Jennifer fala que sim, que estavam nos punhos dela. Ela começa a acumular energia gama, carregando um soco poderoso para tentar destruir a ponte de uma vez só. Venom dá um soco em Malekith e fala que não estava impressionado com o vilão. Malekith diz que não tinha percebido que a luta tinha começado. O Elfo Negro diz que estava conversando com o simbionte e aprendeu muito sobre Knu e a Necrosword. Ele diz que também tinha uma espada e faz a espada de ébano se inflamar. Malekith ataca Venom, aparentemente incinerando ele por completo. Carol Danvers não viu o que aconteceu e pergunta onde estavam Malekith e Venom. Em Asgard, o Demolidor estava meio surtado com os poderes dele. Ele estava ouvindo Malekith rir, Thor gritar, o Coisa dizer o clássico bordão dele, tá na hora do pau. Ele ouvia tudo o tempo todo. Um dos Elfos Negros consegue passar pelo Demolidor enquanto ele agonizava, ouvindo uma criança em Xangai se escondendo de duendes de fogo e algumas garotas implorando por ajuda enquanto fugiam das bruxas em Praga. O elfo consegue usar uma bomba e explode completamente a Bifrost de Asgard. Em Svartalfheim, Freya sente a destruição da Bifrost e diz à equipe que os planos mudaram. Se destruíssem aquela Bifrost, eles ficariam presos ali. Agora a missão era proteger a ponte. Os Elfos Negros estavam atacando com tanques feitos de crocodilos gigantes. Jennifer Walters então percebe que não tinha sentido ficar guardando toda aquela energia gama que ela tinha acumulado e resolve atacar. Na Terra dos Gigantes de Gelo, o Capitão América fala que estava ouvindo os gritos também, então Thor devia estar perto. Ele fala que provavelmente Thor estava atrás das montanhas que eles estavam avistando, mas Danny Rand diz que não achava que aquilo eram montanhas. Na verdade, aquilo era um monte de corpos de gigantes de gelo empilhados com Thor sobre eles. Wolverine fala para manterem distância porque ele já tinha visto aquilo antes. Aquilo era chamado de Berserker Rage, um estado de fúria incontrolável. Punho de Ferro se pergunta como Thor ainda estava vivo. Thor estava com os olhos vermelhos, coberto de sangue, com o martelo totalmente destruído e sem a prótese no braço que ele tinha na época. No fim do terceiro capítulo, o Deus do Trovão gritava para mandarem mais gigantes, para mandarem todos os gigantes. O capítulo 4 desse arco se inicia nas ruínas de Alfheim, na Terra dos Elfos Luminosos. A rainha dos elfos, a Elsa Featherwine e outro elfo chamado Sir Ivory Honeyshot preparam armas em uma região onde estavam os poucos sobreviventes do massacre que Malekith tinha causado naquele reino. Eles passaram todo o tempo desde o massacre famintos e com sede de vingança. De repente, um portal da Bifrost de Svartalfheim se abre. A rainha fala que era para matar qualquer coisa que atravessasse aquele portal. Quem chega ali é o Justiceiro. Ele fala para não atirarem, que ele não era um elfo negro. Frank é confrontado pelos dois elfos que achavam que um humano que vestia uma caveira e tinha guerra no olhar só podia ser um agente de Malekith. Mesmo com Honeyshot apontando uma arma para ele a queima-roupa, o Justiceiro avisa friamente que não é servo de Malekith e que foi enviado por Freya até lá. Ele fala que estava oferecendo para eles uma chance de vingança contra o Elfo Negro. Ele fala que se seguirem ele os levaria direto para a guerra. Ao mesmo tempo, em Asgard, um Elfo Negro chama por Bitterhand, o guardião da Bifrost de Svartalfheim. Ele pede pro elfo abrir a Bifrost sombria e enviar reforços, porque apesar de terem conseguido explodir a ponte do arco-íris, eles precisavam de mais elfos para derrotar aqueles deuses. O elfo é nocauteado pelo Demolidor, que fala que Bitterhand não ia poder salvá-los. Matt pede desculpas para Heimdall pela falta de atenção que permitiu a destruição da Bifrost. O Asgardiano responde que Murdock cumpriu o objetivo e mandou os times nas missões deles. Era isso que importava. Jane Foster, a mãe de todos, pergunta ao Demolidor se ele conseguiu manter a Bifrost aberta por tempo suficiente para que as equipes voltassem, mas o Demolidor diz que não. Ele fala que para esse milagre acontecer, precisavam rezar por Freya. Em Svartalfheim, Freya mata Bitterhand e reivindica a espada amaldiçoada dele, chamada Bitter Blade. Assim, ela se torna a guardiã da Bifrost sombria. Ela fica envolvida por energia negra e afirma que estava recebendo todo o conhecimento sobre tudo o que é sombrio e maligno. Freya prevê que mais elfos negros iam morrer naquele dia. Mulher Hulk estava arrebentando os elfos e Freya ordena que ela atravesse o portal, mas Jen se recusa porque queria esmagar mais elfos. Ela diz que o time todo tinha ido embora e ela não podia deixar a deusa sozinha ali. Freya fala que com aquela espada ela era poderosa o suficiente para segurar Svartalfheim inteira, pelo menos até a missão ser concluída. Mulher Hulk ainda se recusa a sair, então Freya impacientemente conjura um portal ao redor dela e teleporta Jennifer Walters para outro lugar. Uma porrada de elfos negros invadem a ponte e a deusa Asgardiana declara que vai matar todos eles. Mulher Hulk tinha ido parar em Nidavellir. Lá ela manda os anões seguirem ela pra guerra e pra esmagarem tudo. Em Vanaheim, Blade recruta os Vanir pra se vingarem de Malekith.
Malekith por ter devastado as florestas sagradas e profanado os templos daquele reino. Em Niflheim, o motoqueiro fantasma recruta as aranhas gigantes de Hel. Ele brinca que, como ele estava em um carro de fogo, sendo seguido por aranhas gigantes do inferno, e a cara dele era uma caveira flamejante, a vida dele não tinha como ficar mais heavy metal do que isso. Em Jotunheim, Thor era carregado por Luke Cage e Danny Rand na direção de um portal sombrio da Bifrost, escoltados pelo Capitão América. Wolverine ainda lutava contra gigantes de gelo e estava sendo segurado por um, enquanto o Homem-Aranha tentava resgatá-lo. O narrador diz que durante as eras, anões, elfos, deuses e homens quase nunca concordaram e se uniram. Agora eles estavam unidos e motivados por uma força singular, o ódio por Malekith, o maldito. Os heróis chegam na Montanha dos Vingadores e Pantera Negra fala que chegaram bem na hora. A montanha estava cercada por demônios de fogo, gigantes de gelo e outros monstros. T'Challa e Thor defendiam como podia. O cachorro pergunta se o mestre estava de volta e diz que matou muitos monstros enquanto Thor estava ausente, para deixar o mestre orgulhoso. T'Challa fala para Shuri se preparar para abrir fogo. Shuri fica pasma com o poder do Celestial morto que ela ia usar para atacar, e Pantera Negra fala para ela programar a força da arma pro nível 3. Ela ativa as armas da base e o Celestial começa a emanar uma energia que começa a aniquilar os invasores. Enquanto isso, dentro da montanha, Capitão América fala para levarem Thor até a enfermaria. Robbie Reyes também tinha retornado e os dois iam conversar, mas são interrompidos por uma voz perguntando onde estava ela. Odin, furioso, exige que digam onde está Freya. A deusa asgardiana estava abatendo um exército de elfos negros. Enquanto atacava, ela ia listando todas as atrocidades que estavam acontecendo e que agora, com esse novo poder da Bifrost, ela conseguia ver. A Valkyria morta em Manhattan, a Capitã Marvel e os agentes de Atlas, equipe composta por Shang-Chi, Teia de Seda e Lei Ling, a heroína conhecida como Aero, lutando contra os Duendes de Fogo na China, Thor ensanguentado e Venom sendo torturado por Malekith. Freya podia até mesmo ver o passado de Malekith através dos anos e percebe que ele nunca vai parar essa guerra, mas a deusa asgardiana fala que os heróis também não vão parar de lutar. Em Manhattan, Laufey estava em cima das ruínas da Estátua da Liberdade, rindo e derrubando caças da Força Aérea que atacavam ele. Ao mesmo tempo, Malekith estava em Stonehenge, sorrindo e dizendo que de Nova York até a Muralha da China, todo o planeta estava em guerra e tudo isso era graças a ele. Malekith estava conversando com Venom e diz que esse reino era muito divertido pra guerra. Tinha muita magia antiga e enterrada em diversos cantos sombrios do reino, como ali mesmo em Stonehenge. Ele seguia torturando Venom, que respondia apenas com insultos, mas não podia fazer nada para se livrar da tortura. Malekith diz que Venom ficou ligado a um hospedeiro mortal por tempo demais e que pretendia usar o simbionte pro propósito que Null sempre pretendeu, como uma arma para matar deuses. Enquanto o simbionte grita de agonia, Malekith pede para Bitterhand enviar vinho, porque ele queria beber para apreciar o momento enquanto torturava Venom. Quando Bitterhand não responde, Malekith percebe que algo deu errado em Svartalfheim. Enquanto isso, na Montanha dos Vingadores, Odin estava totalmente pistola, falando pro Capitão América que eles tinham deixado a esposa dele na Terra dos Elfos Negros para morrer. Cap diz que apenas seguiram ordens e foi a própria Freya quem embolou o plano. Steve sugere que eles atravessem o portal e tragam Freya de volta para depois destruir o portal desse lado. Odin fala que aquilo não era possível. Ela agora era a guardiã da Bifrost sombria, eles não conseguiriam chegar até lá se ela não quisesse. Odin diz que, como pai de todos, só ele conseguiria fazer essa viagem. Ele pede para buscarem a lança dele. Homem de Ferro chega dizendo que tinha algo melhor do que uma lança. Ele e Screwbeard, o anão que estava ajudando, dizem que sabiam que iam precisar de Odin de volta na luta, então fizeram um presentinho para ele, uma arma baseada em designs de Tony Stark, construída por Screwbeard e reforçada com Vibranium pela Shuri. Odin fala para pararem de enrolar. O que quer que fosse que eles tinham feito, era bom que fosse algo feito para matar elfos. Freya seguia protegendo a Bifrost sombria. Ela percebe que todos os mortais e aliados tinham concluído as missões e estavam unidos para a batalha por Midgard. Ela diz que então só restava uma coisa a fazer: destruir a Bifrost sombria e acabar com isso de uma vez por todas. A fala dela é interrompida quando de repente ela é atravessada por uma espada. Uma voz pergunta se ela realmente achou que fosse ser fácil assim. Malekith aparece dizendo que ela até podia carregar aquela espada, mas aquele ainda era o reino dele. Ele diz que quando ele terminasse, todos os reinos seriam dele, mas Freya não ia viver para ver isso. Agonizando, a deusa asgardiana pergunta que tipo de arma era aquela que ele tinha usado nela. Ele diz que era do tipo que ia matar ela, mas Freya responde que não ia morrer naquele dia. Se ela morrer, ele vai junto. Ela ataca, mas Malekith faz a espada soltar tentáculos para prender ela. O maldito tinha transformado Venom em uma nova versão da Necrosword de Knull. Ele fala para os outros elfos darem ela como comida para os cachorros dele, que ele tinha uma guerra para travar e um último reino para destruir. Nesse momento, alguém grita chamando por eles. Odin aparece com uma nova armadura, chamada de Pai de Todos de Ferro, atacando os elfos e dizendo para saírem de perto da esposa dele. Freya pergunta o que diabos Odin estava vestindo e ele responde que era a roupa do funeral dele se ela não levantasse logo. Ele fala que os dois tinham que dar o fora dali, mas
ela fala que não vai sair. Freya fala que iam destruir a Bifrost Sombria para tirar de Malekith a maior arma que ele tinha. Odin diz que estava com medo que ela falasse isso. Freya fala que milênios atrás Odin disse que o casamento deles era até que a morte os separasse. Agora ela estava cobrando essa promessa. Enquanto os dois batalham desesperadamente contra o exército de Malekith, o pai de todos concorda com a esposa e fala que então, quando tudo acabar, eles se reencontrariam em Hel. Malekith se desespera e manda os elfos negros impedirem que os dois destruam a Bifrost a todo custo. Os dois estavam matando mais elfos negros naquele dia do que em toda a história. Odin fala que se essas fossem as últimas palavras dele, seriam uma declaração de amor. Os dois destroem a Bifrost Sombria e se inclinam para dar um último beijo enquanto são envolvidos por energia negra. A narração diz que os grandes líderes de Asgard concluíram a última missão e conquistaram uma grande vitória na Guerra dos Reinos, mas aquele beijo eles não iam ter tempo de dar. Enquanto isso, na Montanha dos Vingadores, Justiceiro explicava para os Elfos Luminosos o que eram armas de fogo. Ele diz que precisavam levar o máximo delas que conseguissem para a guerra e quanto maiores fossem, melhor. Ele é interrompido por alguém quando os elfos começam a se curvar. O Justiceiro diz que sentia muito pela família dele e essa pessoa se aproxima de um braço prostético. Jane Foster estava dando um discurso motivacional, dizendo que os aliados de Malekith não tinham mais como sair da Terra, mas também não tinham como pedir reforços. Agora era hora de atacarem e ela, como mãe de todos, ia liderar essa ofensiva junto com os Vingadores. Thor aparece dizendo que nada disso. Só existia uma pessoa que ia liderar nessa guerra e era ele próprio. O narrador diz que por toda Midgard o trovão começava a ressoar e uma chuva furiosa começava a cair. Em breve os raios iam cair dos céus e o martelo viria a seguir. Assim termina o quarto capítulo. No começo do penúltimo capítulo, o Demolidor explica que o superpoder dele sempre foi ouvir os gritos. Se alguém gritasse em Nova York, tinha uma grande chance dele poder encontrar e salvar a pessoa. Mas agora que ele ergueu a espada de Heimdall, ele não ouvia só Nova York, mas o mundo inteiro, cada pessoa do mundo. E naquele momento tinha mais gente gritando do que gente quieta. Thor diz que então não podiam perder tempo. Os dois estavam pilotando um barco viking voador na direção do sol. O deus do trovão ordena que o Demolidor leve ele até Midgard, mas Matt responde que antes tinha algo que ele precisava mostrar. Uma nova Yggdrasil, a árvore dos mundos, estava emergindo no sol. Thor se pergunta como aquilo era possível e Demolidor afirma que uma semente da árvore dos mundos estava em Asgardia, quando a cidade de Mangog foram lançados ao sol. De alguma forma a semente era muito forte para se queimar e acabou enraizando e crescendo no fogo. Quando Thor começa a fazer outra pergunta, o Demolidor diz que existe um preço para as respostas. Matt pergunta o que ele estava disposto a pagar. Thor voa na direção da nova árvore do mundo e manda o Demolidor arremessar o machado chamado Jarnbjorn nele para prender o deus do trovão na árvore. Thor também fala pro Demolidor ignorar os gritos dele. Ele pretendia recriar o que Odin fez muitos anos antes, quando se prendeu na Yggdrasil em troca de conhecimento. Um pouco antes, em Wakanda, as Dora Milaje, Hildegard, Lady Sif e Angela lutavam contra a Rainha de Heaven e os Anjos da Guerra. A Rainha dos Anjos fala que aquelas mulheres precisavam aprender a rastejar perante a nova rainha delas. Okoye responde que na língua de Wakanda não existia palavra que significa rastejar, mas existem 23 palavras diferentes que significam lutar e a rainha vai ouvir todas elas. Hildegard brinca com a Lady Sif perguntando por que elas estavam morando no Bronx se existia um lugar como Wakanda, mas Sif fala para ela se concentrar na luta. Pantera Negra chega em um cavalo alado, acompanhado por um Helicarrier. Shuri faz um discurso motivacional ao povo de Wakanda, dizendo que iam mostrar ao mundo o que significa ser indomável. O Justiceiro lidera os Elfos Luminosos carregados de arma de fogo e fala para não mirarem nas asas porque os anjos ainda podiam lutar sem elas, mas sem cabeças elas não iam conseguir fazer muita coisa. Frank Castle e os elfos abrem fogo e os anjos da guerra começam a cair. Thor aparece nos céus voando e deixando um rastro de relâmpagos, eletrocutando todos os inimigos que estavam por lá. O mesmo trovão é ouvido momentos depois em Montevidéu. Uma horda de mortos-vivos é atingida por raios enquanto a Encantor batalhava contra a Robbie Reyes. Ela diz que ele era apenas um garoto no corpo de um monstro tirando sarro, mas o motoqueiro fantasma revida, atingindo ela e a horda toda com um fogo infernal. Balder estava pilotando o Hellcharger, carro do motoqueiro fantasma, enquanto o Doutor Estranho se inclinava para fora, arrebentando mortos-vivos com um machado. Stephen diz que o carro não estava feliz com eles ali, o Charger estava sonhando em matar os dois. Ao mesmo tempo, o Homem-Aranha comandava o exército de aranhas gigantes de Niflheim. As aranhas estavam devorando os mortos-vivos e tinham escolhido Peter como novo mestre delas. Na Austrália, a Mulher Hulk empunhava um martelo de guerra asgardiano e se chamava de Thunder Hulk. Ulik, o rei dos Trolls, estava encantado com a ferocidade de Jennifer Walters e diz que quando ele terminar de conquistar aquela terra, ela seria a rainha ao lado dele. Ela responde que ele não ia ser o rei de nada ali. Luke Cage, Deadpool, Demolidor e Punho de Ferro também estavam lá, lutando contra o exército de Trolls de Ulik. Danny Rand demonstra
demonstra preocupação com a influência da espada de Heimdall sobre Matt Murdock, dizendo que o Demolidor estava se perdendo para ela e precisavam ganhar logo essa guerra para tirar a espada divina das mãos dele o mais rápido possível. Na sede da Roxxon, 2 agentes de Wakanda chamados Bru e Gorilla Man conseguem restaurar as redes que tinham sido hackeadas pela empresa, mas são atacados por super soldados da Roxxon, chamados de Esquadrão Berserker. Os dois chamam por reforços e Khazar, Blade e um grupo de Vanir saltam de um helicarrier para resgatá-los. Do lado de fora, a agente Ross Solomon e a mãe de todos, Jane Foster, atacam Dario Agger enquanto ele se transforma em um minotauro e tenta expulsar as duas de lá. Ele diz que assinou um contrato com Malekith que dizia que a Antártica agora era propriedade da Roxxon, e ele ia mandar os advogados dele enviarem cópias desses documentos pro funeral das duas. Ross diz que tinha um lado bom naquilo tudo, agora ela finalmente tinha um motivo para atirar nele. A agente de Wakanda acerta um tiro com balas de vibranium no peito dele, ao mesmo tempo que Jane perfura as costas do minotauro com um tridente. De volta ao presente, Jane Foster e Heimdall ouviam os berros de Thor no sol. Ela percebe que ele estava buscando respostas para vencer esse combate contra Malekith. Heimdall diz que precisava proteger Jane e aconselha ela a não tomar decisões precipitadas que pudessem arriscar a saúde que ela lutou tão bravamente para reconquistar. Ela diz que quem lutou bravamente foi Brunhilda e as Valkyrias, que salvaram a vida dela e de milhares de pessoas em Nova York, mas infelizmente pagaram com a vida para fazer isso. Ela diz, enquanto encara os restos de um antigo Mjolnir que estava despedaçado, que ela não podia mais deixar ninguém morrer em uma batalha que era ela quem deveria enfrentar. Um tempo antes, em Xangai, Capitã Marvel ataca a Rainha Sindri com o objetivo de apagar o fogo de Muspelheim. Shang-Chi, Gavião Arqueiro e o Soldado Invernal também batalhavam contra duendes de fogo nas ruas. O narrador também conta que Elfos de Luz estavam ajudando a Guarda Invernal na Rússia e Hércules batalhava ao lado do Cavaleiro da Lua nos desertos de Sinai. Wolverine também batalhava nas ruas da China ao lado de 2 dos 3 guerreiros de Asgard. Rogun estava admirado com a ferocidade de Logan e pergunta para Fandral se podiam considerar ele o novo membro oficial dos 3 guerreiros. Em Manhattan, o Homem de Ferro liderava um exército de anões trajados com armaduras do Máquina de Combate contra alguns gigantes de gelo. Ao mesmo tempo, o Quarteto Fantástico tentava parar o ataque de Laufey. O rei dos gigantes de gelo estava descobrindo algo que Galactus já tinha descoberto antes dele. A cidade de Nova York tinha todos os gigantes que precisava. Em Londres, Capitão Britânia usava a espada de ébano para atacar elfos negros ao lado de Capitão América. Thor, o cachorro falante de Thor, e Bats, o cachorro fantasma do Doutor Estranho, também estavam juntos atacando uma das bruxas de guerra de Malekith. Curse trocava golpes com o Destroyer, que era controlado por Volstagg. Apesar do guerreiro ainda estar enfraquecido, ele consegue fornecer energia suficiente para o Destroyer mandar Curse voando para muito longe dali. Ao redor do mundo, relâmpagos começam a destruir as forças do Conselho Sombrio de Malekith. Homem-Aranha comemora a volta do Deus do Trovão e Thor aparece carregando um martelo e um machado, atravessando a cabeça de um gigante de gelo. Ele também ataca uma horda de elfos negros e manda todos pelos ares enquanto grita furioso, perguntando onde Malekith estava se escondendo. De volta ao presente, Thor estava preso na Yggdrasil pelo pé. A lenda diz que um dia o pai de todos, Odin, se prendeu na Árvore dos Mundos por 9 longas noites sem comida ou água, até que ele morreu e se tornou sábio. Era um preço alto a ser pago e Thor infelizmente não tinha 9 noites para gastar ali, pelo menos não se ele quisesse realmente salvar tudo que ele já amou na vida. As forças invasoras estavam começando a se desfazer, Ulik e os Trolls tinham se rendido, a rainha de Heaven estava morta, Laufey era o último gigante de gelo sobrevivente em Manhattan. Todos diziam também que Malekith tinha morrido na destruição da Bifrost Sombria, mas Thor sabia que não era verdade. Pouco antes, Malekith tinha entrado em contato telepaticamente com o Deus do Trovão. Ele estava em Stonehenge, carregando a nova Necrosword que ele tinha feito usando Venom e mantendo Odin e Freya aprisionados. Malekith criou uma barreira mágica que só poderia ser atravessada por Thor, e ele diz que os pais do Deus do Trovão teriam uma morte horrível se ele não fosse rápido até lá para resolverem essa guerra de uma vez por todas. Enquanto Thor procurava respostas para vencer essa guerra preso na Yggdrasil, em Asgard, Jane Foster diz que sempre deve existir um Thor, e às vezes era preciso que existisse mais de um. A mãe de todos pega o Mjolnir despedaçado e fica envolvida por uma quantidade enorme de raios divinos e pedaços do martelo. Esse é o fim do capítulo 5. O último capítulo da Guerra dos Reinos começa com Thor preso à nova Yggdrasil. Ele sacrifica o próprio olho esquerdo para a Árvore dos Mundos em busca do conhecimento necessário para derrotar Malekith, mas não era o suficiente. A Yggdrasil queria que ele sacrificasse o último fragmento do Mjolnir despedaçado também. Thor fala para a árvore levar os 2 olhos se quisesse, mas implora para deixar aquele fragmento como estava. Os pedidos de Thor não surtem efeito e o
fragmento do martelo se derrete. De repente, o sofrimento e sacrifício do Deus do Trovão fazem com que ele encontre a resposta. Em Asgard, num futuro muito distante, no fim dos tempos, Frigg Wodendotir estava lendo a história da Guerra dos Reinos em um livro para as irmãs dela, Atli e Elisiv. Elisiv fica inconformada que o avô delas nunca tinha contado essa história e descobre que foi assim que ele perdeu o olho. Atli pergunta o que aconteceu depois e Frigg responde incrédula que aliados fantásticos do Thor viajaram no tempo, para o futuro distante em busca de reforços. Assim que ela termina de ler isso, um portal do tempo se abre e Reed Richards e o Coisa aparecem ali. As deusas do trovão se preparam para atacar os intrusos quando Thor, o pai de todos, aparece e diz que esperou milênios por aquele dia. Ele estava pronto para a guerra. De volta ao presente, nas ruínas de Asgard, Thor diz que ele tinha que ir sozinho até Malekith ou o Elfo Negro ia matar os pais dele. Como só Thor podia salvar o dia, a resposta que Yggdrasil deu era simples. Ele tinha que achar mais Thors. O Thor do futuro, pai de todos, diz que aquilo tinha funcionado uma vez contra o carniceiro dos deuses, então podia funcionar de novo. O Thor do passado, deus dos vikings, também tinha ido até o presente para ajudar. O pai de todos fica irritado que Thor tinha levado o jovem arrogante e não digno e pergunta se o Thor sapo não podia ir no lugar dele. O Thor do presente comenta que existia muito poder naquela trindade e iam precisar de todos os punhos que tivessem disponíveis, não importava se carregavam o martelo ou não. Alguém chama pelos três de repente. Jane Foster tinha se tornado a poderosa Thor novamente. Ela diz que os punhos dela concordavam. O jovem Thor reclama que era o único que não tinha um martelo. Jane pergunta se tinha espaço para mais uma Thor naquela equipe e Thor se pergunta como ela tinha se tornado a deusa do trovão novamente. Ela explica que tinha pegado o martelo quebrado de guerra do Thor, uma relíquia perdida de um universo morto. Foi extremamente doloroso erguer e refazer esse martelo e ela estava sentindo que ele já queria se desfazer, então tinham que partir logo. A tropa Thor enfim se reúne e os quatro partem para derrubar Malekith, com o barulho do trovão ressoando alto como nunca havia ressoado antes. Todos os reinos podiam ouvir a tempestade de Thors, e os Thors não eram os únicos que estavam furiosos. Em Manhattan, Homem de Ferro e os anões lutavam contra gigantes de gelo, acompanhados do Tocha Humana, Elfos Luminosos, Mulher Hulk, Justiceiro e Wolverine. Homem-Aranha e as Aranhas Gigantes também estavam atacando. Mulher Hulk se preparava para arremessar o Wolverine em um deles e Justiceiro manda ninguém parar de atacar até tomarem a cidade toda de volta. Um dos gigantes de gelo gritava que os mortais estavam lidando com deuses de Jotunheim e Nova York agora pertencia a eles. Se os heróis queriam essa cidade de volta, teriam que matar todos os gigantes. Capitã Marvel aparece arrancando a cabeça do gigante de gelo enquanto carrega uma espada de fogo e pisa no corpo da rainha Sindri. Ela pergunta onde estava Laufey e o gigante aparece ameaçando os heróis. Capitão América manda o rei de Jotunheim se render e Pantera Negra diz que a rainha dos anjos estava morta, Encantor e Ulik estavam presos e todos os aliados de Laufey tinham caído. O gigante responde que ele nunca teve aliados. Laufey fala que não estava nem aí pra Malekith e aquela guerra só acabaria quando Midgard estivesse completamente congelada. Ele pega uma relíquia chamada de Caixão dos Invernos Antigos e diz que a única coisa boa que Loki fez na vida foi roubar essa relíquia de Asgard. O gigante de gelo devora a relíquia e os poderes dele aumentam exponencialmente. Ele solta um jato de ar frio da boca que começa a congelar todos os heróis que estavam por ali. Por causa dos poderes divinos que adquiriu com a espada de Heimdall, o Demolidor não estava congelando. Então ele avança para atacar Laufey em nome de Hell's Kitchen. Em Stonehenge, Malekith percebe que Thor estava se aproximando e começa a conjurar elfos simbiontes vindos da Necrosword, fazendo o que Knu e Gorr já tinham feito no passado. Freya fala que Malekith perdeu a guerra e deveria fugir enquanto ainda podia. O Maldito fala que a Guerra dos Reinos tinha sido um dos momentos que ele mais se orgulhava em todos os milênios de vida dele, mas matar Thor na frente dos pais ia ser com certeza a maior realização de todas. Freya pergunta para Odin para quem os deuses oravam em momentos como aquele. Odin responde que ela poderia rezar para Thor se quisesse, mas provavelmente ele não ia ouvir por causa do barulho dos trovões. Os quatro deuses do trovão chegam em Stonehenge. Malekith diz que aquilo não devia estar acontecendo, apenas Thor podia atravessar o feitiço que ele colocou naquele lugar. O Thor do futuro, pai de todos, responde que todos ali eram Thors e nem todos os elfos negros de Svartalfheim iam aguentar a ira deles. Jane Foster fala que estavam ali para arrancar a cabeça de Malekith e ele responde que tinha levado mais do que apenas elfos negros para lá. Ele diz que tinha aprimorado o simbionte com a magia dele e de agora em diante Malekith seria conhecido como Carniceiro de Thors. Ele manda as criaturas aliadas matarem os pais do Deus do Trovão enquanto ele cuidaria dos quatro. O grupo de Thor se divide. O Thor do presente ia atrás de Malekith, a poderosa Thor ia salvar Odin e Freya, o pai de todos cuidaria das criaturas e para o jovem Thor do passado sobraram os cachorros. De volta a Nova York, Demolidor atacava Laufey. Ele arremessa a espada aparentemente longe do gigante de gelo que diz que ele tinha a mira de um homem cego, mas Murdock na verdade fez a espada ricochetear em dois muros de gelo para tentar pegar o gigante
gigante desprevenido. O problema é que Laufey estava muito forte e ele simplesmente engole a espada. Demolidor sabia que ia ter que continuar essa luta no soco e Laufey tira sarro dizendo que a espada de Heimdall não serviu nem de aperitivo. Ele solta mais uma rajada de ar frio congelando tudo ao redor. Screwbeard fala que precisava beber porque não queria morrer sóbrio, mas Sir Ivory Honeyshot diz que estava ouvindo algo. No espaço, uma tempestade divina estava se manifestando e envolvendo o próprio sol em relâmpagos divinos. Era uma tempestade que podia arrasar um mundo inteiro ou talvez salvar um mundo. Os Thor seguiam batalhando. O pai de todos manda o mais jovem tomar cuidado porque se ele morresse, todas as versões futuras dele morreriam também. Odin fala pra Jane Foster que se ela morresse ali, ele não teria o poder de trazer ela de volta à vida como tinha feito no passado. Thor ataca Malekith e fala que todo aquele sofrimento ia terminar imediatamente. Ele promete que vai matar o Elfo Negro rapidamente. O maldito usa o simbionte para se defender e diz que Thor fez ele lembrar de algo interessante. Malekith lembra que foi ele quem cortou o braço do Thor usando o próprio machado dele. Em seguida, ele rouba o último martelo de Asgard das mãos do Deus do Trovão e se pergunta que tipo de estrago ele ia conseguir fazer com aquela arma. Ele também usa o simbionte para aprimorar o martelo e avança, dizendo que era a hora do último suspiro de Thor. Jane Foster consegue entrar no meio do caminho e proteger o Deus do Trovão, dizendo que os Thors eram muito mais difíceis de matar do que Malekith imaginava. O Elfo Negro ataca Jane tentando perfurar ela com a língua, mas ela consegue esquivar por pouco. Thor interrompe o ataque de Malekith e dá um soco no próprio martelo. O Elfo Negro diz que Thor tinha ficado maluco enquanto os outros Thors começam a ouvir também a tempestade divina. O pai de todos fala pro Thor do presente deixar a fúria dele fluir e se esquecer de tudo menos do trovão que existia nos punhos dele. Malekith manda Thor voando pra longe e diz que ia matar o Deus do Trovão com o próprio martelo dele. Freya e Odin tinham se libertado também. A mãe de Thor fica preocupada percebendo que Malekith ia matar o filho. Jane Foster diz que Thor tinha que ouvir a tempestade divina. Ela estava viva por causa dele e ele precisava empunhá-la. Ao mesmo tempo, o Capitão América e Lady Sif tentavam proteger o Demolidor do ataque de Laufey e Murdock também falava que Thor precisava empunhar a tempestade. Thor estava prestes a tomar um golpe de Malekith enquanto dizia que já estava empunhando a tempestade desde que a árvore explodiu. Quando Malekith chega para atacar, o Deus do Trovão se defende usando a mão e raios começam a sair dos olhos dele. Ele diz que não ia precisar de trovões nem do próprio punho para derrotar Malekith. Ele só precisava fazer chover. Em Nova York, o anão finalmente ouve a tempestade divina. O Elfo de Luz diz que algo estava prestes a nascer. Em Stonehenge, Thor inicia uma tempestade de fogo. Malekith diz que aquilo não era nada, chovia fogo com frequência no reino dele. Thor responde que fogo era a fraqueza do simbionte, mas ele não tinha carregado a tempestade divina esse tempo todo só para fazer chover. Ele usou a tempestade divina para forjar um martelo. Um novo Mjolnir surge no local de batalha com um cabo feito da Árvore dos Mundos. Lágrimas de felicidade aparecem nos olhos de Thor, que finalmente poderia usar o martelo novamente. Malekith diz que Thor não ia poder erguer o Mjolnir, ele não era mais digno. O Deus do Trovão diz que não precisava mais se sentir digno, o que importava era a batalha constante, a eterna busca pela dignidade. Ele também diz que não eram os martelos ou trovões que faziam ele ser forte. Em seguida, Thor diz que agora ele era o Deus dos indignos e ele também seria quem ia dar fim a essa guerra maldita. Usando o novo Mjolnir, o Deus dos indignos arrebenta Malekith e deixa o elfo estirado no chão. Jane Foster diz que não eram os martelos que faziam o Thor ser quem é, era o Thor que tornava os martelos poderosos. O Deus do Trovão diz que o martelo dela estava prestes a se desfazer e ela diz que talvez ele aguentasse mais uma batalha, e ela sabia exatamente em quem arremessar. Laufey estava declarando que a Guerra dos Reinos tinha acabado e agora começaria a Era dos Gigantes. Ele seguia congelando tudo quando o martelo de Jane atinge ele, arrancando um dos olhos do gigante de gelo. Ele fica furioso, dizendo que ia devorar quem quer que tivesse arremessado aquele martelo nele. De repente, ele começa a sentir algo e um corte surge na barriga de Laufey. Ele dá um berro de dor e uma energia poderosa abre um buraco no abdômen do Rei dos Gigantes de dentro pra fora. Loki aparece todo arrebentado e carregando o caixão dos invernos antigos e a espada de Heimdall. Em seguida, o Deus da Trapaça provoca, perguntando o que tinha de errado com o pai e se tinha sido algo que ele comeu. O Thor jovem do passado usa o machado para arrancar um dos braços de Malekith, exatamente como ele tinha feito com Gorr, o carniceiro dos deuses, anos antes. O Elfo Negro responde que ele não precisava das duas mãos para acabar com todos aqueles deuses e ia enforcar cada um deles até a morte só com a mão que restou. O Thor do presente fala que a guerra acabou e Malekith tinha que se render, mas o vilão se recusa a aceitar. Ele fala que a guerra tinha que ser eterna, ela tem que durar para sempre. Ele manda os cães e o tigre devorarem os Thors, mas o Deus do Trovão insiste para Malekith parar. Os animais conseguiam sentir o cheiro do medo em Malekith e isso quebrou o controle que o maldito tinha sobre eles. O Elfo Negro grita que não tinha medo de nada, que ele ria da cara do medo, enquanto os animais se preparavam para atacar. O tigre branco de Malekith arranca o outro braço dele em uma mordida. Em seguida, os
cachorros também arrancam as pernas dele. Aos poucos, as feras iam devorando o rei dos Elfos Negros. Os heróis de Midgard percebem que tinham ganhado a guerra. Wolverine se oferece para pagar uma cerveja ao justiceiro. Frank Castle responde que a guerra deles podia até ter acabado, mas a dele nunca acaba. Demolidor conta pro Doutor Estranho que ele teve a mente de um deus por um tempo e agora não tinha mais. Era quase como se ele tivesse ficado cego outra vez. Venom também tentava se recuperar, dizendo que a magia negra de Malekith ajudou a curar a instabilidade mental dele. Agora ele precisava se preparar para o retorno do Carnificina. O martelo da poderosa Thor começa a se desfazer. Jane Foster se despede dele com tristeza, mas os fragmentos do martelo voltam na direção dela, gerando um brilho intenso e começam a se transformar em uma espécie de armadura dourada que cobre o braço dela. Para quem não sabe, depois dessa saga dos quadrinhos, a Jane Foster acaba se tornando uma Valkyria. O Thor jovem e o Thor do futuro também queriam celebrar. O mais velho diz que ia apresentar ao jovem uma das grandes maravilhas daquela era, as cervejas artesanais. Loki, ensanguentado e exausto, percebe que o rei dos gigantes de gelo tinha morrido com o ataque dele. Ele deixa a espada de Heimdall para trás, enfiada no chão ao lado do pai. Todos os reinos celebravam a vitória na guerra e tudo começava a voltar ao normal. Os jardins de Alfheim estavam ganhando vida de novo, os anões bebiam e cantavam canções de vitória, até os elfos de Svartalfheim comemoravam a queda do líder tirano deles. Odin se aproxima de Thor e diz que não merecia mais o título de pai de todos. Ele diz que talvez nunca tenha merecido de fato. Thor pergunta o que o pai estava fazendo enquanto Odin começa a agachar. De joelhos e se curvando perante ao filho, Odin declara que Thor, a partir daquele dia, era o salvador de todos os reinos, o legítimo líder de Asgard. A partir de agora, Odin seria apenas um seguidor do deus do trovão e Thor seria o pai de todos. Assim termina a Guerra dos Reinos. E toda primeira quinta-feira do mês às 11 horas da manhã e uma semana antes pra galera que assina o plano Vingador da nossa comunidade de membros, tem uma nova saga explicada em detalhes aqui no canal. E o mês que vem promete demais. Em dezembro eu vou fazer Vingadores vs X-Men. Então anota na agenda no dia 7 de dezembro de 2023 às 11 horas da manhã e uma semana antes pros membros, Vingadores vs X-Men. Essa é uma saga clássica da Marvel que conta a história do retorno da Força Fênix e de como os Vingadores e os X-Men não conseguiram entrar em um acordo pra lidar com a situação. Aí rola uma guerra insana entre essas duas poderosas equipes de heróis da Marvel, com os mutantes usando os poderes da Fênix pra atacar. Essa batalha resulta na destruição total de Wakanda pelas mãos de Namor, faz Pantera Negra e Tempestade se divorciarem, causa estragos e mortes em batalhas épicas tanto na Terra quanto no espaço. A saga também acarreta no retorno da população mutante que tinha sido praticamente extinta pela Feiticeira Escarlate anos antes na história de Dinastia M. Então não perca Vingadores vs X-Men no próximo Explico Quadrinhos e já aproveita o embalo que você acabou de conhecer a história da Guerra dos Reinos e dá uma conferida em uma outra guerra que também tem Tropa Thor e é muito importante. Eu vou deixar aqui na tela para você conferir a história das Guerras Secretas de 2015, que é exatamente o arco que o MCU vai adaptar no filme Vingadores Guerras Secretas. Então já aproveita e vai conferir esse vídeo também. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.